A gente tudo com vocês. O vídeo de hoje vai ser eu jogando PKXD, então vamos lá. Aqui está o jogo, então vamos jogar ele. Vamos apertar. Vamos abaixar um pouquinho. Vamos abaixar um pouquinho, gente. Então vou deixar um pouquinho de minutinho. Vamos apertar jogar. Vamos carregando. Enquanto a gente vai deixar carregar um pouquinho mais, tá? Então, gente, vamos lá. Aqui é minha casa. Minha casa, cidade de Rodoviária, minha casa oficial, tá? É na casa oficial e aqui minha casa, gente. Então, eu vou mostrar pra vocês os meus pets que eu tenho. Aqui, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu tenho um monte de pets, não tem só bebê. Eu tenho uma vaquinha, eu tenho um patinho, eu tenho um hipopótamo e um gato. Então, eu vou pegar o gato, a Baby, vou pegar a Baby. Pronto, já peguei a Baby, gente. Agora eu vou mostrar minha casa pra vocês direitinho. Você vai estar curioso aí, então vamos lá. Vamos lá. Então, gente, já vai deixando o seu like, ativa o sininho das notificações. Então, os vídeos de hoje são sobre games e famosos também que eu vou fazer. Então, deixa o seu like, como eu falei, então deixa o coraçãozinho. E me segue lá no Instagram e lá no TikTok. E também lá no meu canal, que é Ana Clara, Ana Clara Famosos. Dos famosos. Aí você não tá chegando lá agora. Internet. Então vamos lá, gente. Aqui é a parte da comida dos bichinhos que eu já comprei, né? Então, essa aqui é coisa de água para ele beber. E aqui é coisa para ele comer. Então, gente, aqui é coisa de dormir. Então, eu vou fazer o para dormir. Bom, gente, vai dormir. Vamos esperar alguns minutinhos, né? Vamos esperar alguns minutos. Vamos esperar um pouquinho de minutos. Vamos esperar ele acordar. Então, gente, com idosos, eu vou tentar para vocês. Aqui, gente, é o balãozinho que eu deixei. Tá receita tão vai ficar mais legal, né? Aqui é um sofá, ele é melhor assim. Aqui tem o sofá que é melhor que eu adoro ele. E tem mais essa mesinha que eu coloquei. E tem mais que eu tenho. Então os dois mudei. Ó, mudei. Então, agora esse novo sofá que eu adoro também. Então, gente, eu coloquei a mesa aqui, que é mais legal. E a geladeira aqui. E a coisinha de banheiro do meu gatinho. Da minha gatinha, né? Então, gente, ela já acordou. O nome dela é Baby. É Baby. Não sei se eu vendo aqui é Baby. Então, aqui é a torneira. Aqui é
máquina de hambúrguer, ó, máquina de hambúrguer, eu comi. Aí agora aqui é o suco, e aqui é uma máquina de pipoca, e aqui é o computador, e aqui são o papel de parede da casa, né? Tudinho. E agora vamos quitar aqui. E aqui, gente, é a sala de cinema, que eu deixo aqui sempre. Essa é uma máquina de pipoca. E aqui é um sofá com uma televisãozinha. Coloquei nas básicas, três. Então é isso. Aqui, gente, é o banheiro, se quem quiser tomar banho, ou lavar as mãos, ou fazer ou ter um vaso sanitário. Eu não pensei nisso, então não coloquei ainda. Então eu coloquei um banheiro mais escurinho, assim, com mais estrelinhas. Então eu coloquei um tapete aqui, mais uma saída. Então vamos para a parte de cima. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Ixi, no bichinho já quero de água. Então vamos estar rápido. Aqui, gente, é um negócio de conforto, que eu adoro sentar. Eu gosto de sentar, quem tá olhando alguma coisa assim, né? Estou vendo. Então, gente, aqui é o quarto do meu pai, que ele sempre joga esse jogo comigo. Eu fiz o quarto dele com luzinhas assim, um guarda-roupa. E vocês estão percebendo que tá tudo verde aqui, toda esta parede. E tem um sofazinho e uma outra TV. Uma outra TV, gente. E tem mais a caminha dele, que é linda, né? Bonitinho. E aqui a gente tem mais um banheiro que eu fiz. Aqui eu fiz a pia. Aqui eu fiz o vaso sanitário. Aqui eu fiz o chuveiro. E aqui eu fiz a pia e o negócio de enxugar a mão. E eu fiz tudo verde também, esses verdes também. Então vamos para outra parte. Vamos para a sala de dança, que é aqui. Eu coloquei aqui na sala de dança um negócio de sentar. Se estiver cansado, eu tiver assim, bem cansado de dançar, eu deito aqui, tá? Me acosto no meio. Então, gente, aqui nós vamos confete. Aqui é uma pista de dança. Como vocês estão vendo, né? Pista de dança. É uma pista de dança muito legal. Vocês estão vendo? Olha, eu dançando, legal, né? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei tudo colorido. Aí eu coloquei mais lancinho. De carro bonitinha a sala. Eu coloquei um tapete. Eu coloquei mais uma coisa de game, vamos jogar, né? Eu coloquei mais um negocinho de tapete assim pra dançar também. Então é isso. Então vamos pro meu quarto, que é o último. Vamos lá. Então, gente, aqui a minha cama. Se aqui é uma cama de reserva, se vier alguma amiguinha quiser dormir aqui, eu deixei aqui. Essas duas camas. Essa aqui eu sempre durmo nessa de coelhinho. E essa aqui é tipo uma estante que eu deixo minhas coisas aqui. Então aqui é tipo um sofadinho que eu tô olhando a TV, assistindo TV. Aí aqui é um guarda-roupinha, tem coisas pessoais. E aqui é um guarda-roupa, como vocês estão vendo. Então, gente, você tá percebendo que o meu papel de parede é todo. Como que eu digo mesmo? Todo de gatinho, ó. Coloquei de gatinho, eu acho muito fofo. E também eu coloquei um quadro de unicórnio, não sei se estão vendo ali. Então vamos estar a parte do banheiro. Então, já tá esse banheiro, eu coloquei todo escurinho assim mesmo, para dar outro banheiro. Aqui é a chuveiro elétrico. Aqui é o papel higiênico, aqui é o vaso sanitário. E aqui é o coisa para lavar a mão. E o coisa de lavar a mão para enxugar a sua mão. Então, chato, né, gente? Então, eu não esqueci de mostrar
a última banheira que tem aqui na cidade de Luz. Aqui, gente, meu banheiro. Coloquei uma coisa pra colocar sabonete, uma banheira e uma pia, uma coisa de jogar a mão. E um vaso sanitário, né? Não coloquei papel. Como vocês estão vendo, gente, o papai está aí hoje nos vizinhos com rosa. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E ative as notificações. Estou estudando meu vídeo novo. Então, se você é novo aqui, já vai deixando o like e ative o sininho das notificações. Se vocês quiserem gostar da minha casa, eu deixo o like e não se esqueça de seguir lá no Instagram, TikTok e só. E no Facebook. Então, tchau, até o próximo vídeo, gente.